mercado de saúde, de planos de saúde, está cada vez mais desafiador. E desse universo, que é gigantesco e tem vários partners, segue tendo algumas unanimidades. E uma delas é, precisa o novo chegar nesse mercado também de uma forma mais potente. Tem todo o desafio do cliente, tem todo o desafio das relações, tem o reinventar coisas que são altamente reguladas. E desse universo, a gente vai discutir bastante hoje o futuro dos benefícios, principalmente focado no plano de saúde. Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voicers e co-criadora desse futuro do RH aqui com a Piuí. E já não era tempo de chamar os idealizadores da Piuí para poder contar um pouquinho dessa área, desse mercado, que eles sabem tão bem, estão tentando o processo de inovação e trazendo inovação de ponta já há mais de 5 anos. Eu estou aqui com Wagner Bernardo, VP de Clientes, e eu estou aqui também com o CEO da companhia, Felipe Baeta. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Li. Bom, a gente vai passar por aqui por alguns temas que eu entendo ser bastante importante para esse processo de futuro e essa nova onda, né, do que é planos de saúde e o que se trata de inovação na etapa que vocês entendem do processo. Eu entendo que vocês trabalham com PME e tem todo o processo de ser diferente, a tratativa de uma grande empresa, plano de saúde, uma média empresa, plano de saúde, e uma pequena empresa e plano de saúde. No recorte PME, vamos começar por você. Qual é o principal desafio, né, quando você entende reajustes e processos que nem sempre são eficientes e algumas vezes a gente pode chamar até de ineficientes? Eu acho que dando contexto, é até curioso a gente falar de futuro num mercado que o futuro é tão incerto, né? Que tem questionamentos muito profundos sobre a sustentabilidade do setor, onde isso vai parar. E os dados realmente sustentam uma visão complexa, que é, os custos evoluem a uma velocidade que uma hora vai ser insustentável. Essa narrativa, esse fato, ele acontece já há um bom tempo, né? Não é de ontem. Então, existem algumas coisas que aconteceram positivas, etc. Quando a gente fala do recorte de pequenas e médias empresas, eu acho que o grande ponto é que as grandes empresas, por inúmeras razões, inclusive algumas regulatórias, já entenderam que plano de saúde é um desafio de negócio. E tem recursos para resolver isso como um desafio de negócio. As pequenas e médias empresas não. As pequenas e médias empresas elas têm recursos muito limitados, acesso a conhecimento também limitado. Isso inclusive é uma dos nossos mantras aqui, levar a qualidade técnica que hoje assiste as grandes empresas para a pequena e média empresa, que tem suas particularidades, suas dores específicas, mas no final está inserida no mesmo contexto, né? Não, perfeito. Wagner, do seu lado, né, você é o VP de clientes, então quando a gente de repente escuta, olha, tal empresa está refém de tal sistema, esse lugar como é que a gente pode chegar de forma mais inteligente, mais olhando essa dor, que ela pode ser parecida, ela pode ser distinta, como é que você olha para isso enquanto quem está fazendo as experiências do cliente aqui na Piuí? A gente consegue fazer de forma mais simples ou mais fácil? Consegue. É isso que, de alguma forma, a Piuí tem interessado nos últimos 5 anos, né? E para falar de experiência, o que a gente tem construído a partir, inclusive, desse contexto que Baeta traz, a coisa começa lá no comecinho mesmo, como desafio de negócio, que é quando a empresa fala, puxa vida, e agora preciso cotar um plano de saúde, receber um reajuste, coisas do gênero. E essa jornada de experiência, né, até a escolha do plano de saúde, a implantação do plano de saúde, a gestão do plano de saúde, a renovação do plano de saúde, há uma simetria muito grande de informações. E vale lembrar que a PME ela não é uma especialista de compra de plano de saúde, ele está focado no core do negócio, né? Então o problema de fato começa lá no comecinho, quando a empresa resolve ir atrás. Então você tem assimetrias de informações, você tem interesses não convergentes, né, que não jogam a favor da escolha do cliente. Então você tem às vezes a própria cotação a favor do interesse do parceiro, ou ainda influenciada por interesse de alguma operadora. Depois você tem um problema de implantação desse próprio benefício, como eu vou fazer a gestão, não só administrativa, mas a gestão de impacto para os meus colaboradores, e aí sim, a previsibilidade financeira que eu não tenho, porque eu sou uma microempresa com poucos recursos, para esperar a próxima renovação. Então, de fato, é um problema bastante complexo a ser endereçado, até porque é um mercado muito regulado, e Piuí tem atuado no meio dessa loucura exatamente aí, como é que a gente trabalha como sendo um layer de experiência a favor dessa geração de impacto contínuo em todo esse desenho de jornada do cliente.
Não, maravilhoso. Ainda continuando aqui com você, a minha proximidade aqui da operação, da liderança, da criação de vocês, não me resta dúvida que vocês são o que a gente chama de human-centric, né? De centrado no humano, centrado na necessidade dele. E eu vou até ler aqui o que vocês entendem como esse statement, que a Prio é uma empresa digital, desenhada para ser ágil, não para ser fria. Aqui pessoas falam com pessoas, não com bots, nada de 0800. Eu acho que isso traduz o que você quer dizer com essa simplicidade, essa facilidade, mas sem perder o encantamento humano, que é mais fácil entregar quando você é uma empresa grande, quando você tem muitos recursos, quando o cliente, né, tem essa robustez. Mas quando você fala, olha, eu vou entregar isso como core do meu negócio, muda o jogo. Sem dúvida alguma. E sim, nós somos uma empresa da Human Centered Design, né? E o que significa? A turma às vezes confunde quando a gente fala sobre trazer tecnologia, sobre perder esse poder da humanização. Humanização você tem diversas formas de fazer. Uma delas é colocar gente, essa é uma forma de humanizar, né? Uma outra forma de humanizar, mas trazendo agilidade, é você considerar o humano na sua jornada tecnológica. Nessa jornada tecnológica tem ali exponenciado emoções e sentimentos e a gente coloca isso dentro desse processo digital. Então endereça para o digital aquilo que é ordinário e binário. Processos burocráticos, processos de papel, substitui papel por processos digitalizados, então tudo aquilo que é ordinário e binário vai para a tecnologia. E aí sim, onde está a nossa fortaleza é a humanização desses processos digitais e, obviamente, trazer gente para se relacionar com as pessoas. Seja, obviamente, ali no processo de gestão com o próprio recursos humanos ou ainda empresas menores ainda, que tem uma pessoa que administra o plano de saúde, né? Sobrou para aquele sócio fazer a administração do plano, então temos pessoas para suportar isso e tão especialmente o suporte na navegação no sistema, que é o time dessa empresa que precisa usar o plano de saúde. Então a jornada dessa utilização e humanização, ela não acaba entregando uma carteirinha do plano de saúde na mão de alguém. Na verdade, o começo de tudo é entregar a carteirinha na mão de alguém. E como é que a gente apoia esse alguém a navegar num sistema muito complexo, onde tem lá interesses de corretoras, operadoras, hospitais, médicos, clínicas, laboratórios, Agência Nacional de Saúde, SUSEP, abrange, ou seja, é um sistema complexo de interesses não convergentes e a gente precisa apoiar o usuário nessa navegação. E é onde Pio atua com muita proximidade. Então, quando a gente fala que é um processo focado no humano, é entendendo que o processo digital ele pode sim levar em considerações emoções e sentimentos de pessoas, assim como a gente precisa ter gente especializada, gente com profundidade técnica para ajudar o usuário a navegar com menos fricção num sistema de saúde que é super complexo. Não, maravilhoso. Baeta, aí me cai numa próxima pergunta. É eficaz, né? Como todo esse processo que ele acabou de entregar faz com que vocês repitam bastante o principal ponto que é tratamos causa, mas também antecipamos problemas. O que é isso? Isso é uma forma bem importante de traduzir eficaz, né? De como se entrega a resposta. A relação de um cliente com uma corretora, ela é uma relação de profunda confiança, especialmente num mercado que com tantas assimetrias de informação, com tantos problemas, com o contexto que tem. Quando a gente aterriza no campo da entrega, o que a Pio faz, né? O que a Pio faz de diferente? E a gente entende que é o seguinte, o modelo que hoje predomina de atendimento é um modelo com baixíssima eficácia. É um modelo que as coisas são operacionalizadas de uma maneira completamente errada ou não ótima. Então a gente tem esse lugar de, cara, aquilo ali que a máquina pode fazer, ela deve fazer. Então processos operacionais a gente entende que eles podem ser digitalizados para gerar eficácia, gerar assertividade nas entregas e etc. E a vantagem é que isso faz com que a relação entre corretor e cliente deixa de ser centrada nos problemas operacionais e passa a ser centrada em toda a oportunidade de outros serviços, inclusive aqueles relacionais que você pode oferecer para o cliente. Então, quando a gente fala de eficácia, é assim, entregar o feijão com arroz bem feito. Então, assim, não ter erros operacionais, não gerar ruído, minimizar uma experiência ruim ali que hoje existe nesse segmento, né? Então, eu acho que eficácia é muito nesse lugar de excelência operacional que a gente está. Né? Não, eu acho que já posso emendar uma próxima, que é, vocês têm uma qualidade e uma característica muito educadora também do setor, né, da indústria, de uma forma geral. Eu gosto muito quando vocês falam que o preço que se paga, né, pelo plano, ele está não somente determinado pela qualidade do serviço que acaba entregando a corretora, mas principalmente pela quantidade de informação que se tem.
Isso para mim é uma equação incrível que vocês entregam. Tá todo mundo há muito tempo achando que a solução desse setor é encontrar um mocinho ou um bandido. Quem sofre e quem bate. Pô. E isso não é verdade. É um sistema complexo, com incentivos perversos muitas vezes, mas incentivos que geram peso morto num sistema difícil. Aí a gente, sendo mais um agente nesse setor, o que a gente entende? A gente entende que a gente tem um papel educador. Não adianta, é muito fácil você chegar para um cliente, eventualmente, e falar: a culpa é da operadora. A operadora tem sua parcela de culpa, mas você tem os agentes todos a sua parcela de culpa, né? Inclusive, tem um livro ótimo do setor, que é do Adriano Londres, que A Culpa é do Dono. Ele defende que a culpa é do quem paga o plano desse sistema. E a verdade é que todo mundo tem sua parcela de culpa. Nesse sistema, todo mundo, uma hora é mocinho, toda hora uma hora é bandido. O próprio usuário. O usuário, você vê o volume de fraudes, por exemplo, que temos, faz parte desse papel do momento que o usuário também, muitas vezes, em alguns casos, não é mocinho. Mas quando a gente fala dessa questão da simetria de informação e etc., porque tudo é feito para dificultar a navegação por conta desses incentivos. Então, a transparência na relação com a corretora, ela é minimizada por conta dos incentivos errados. Os incentivos das operadoras para entregar os serviços de saúde também muitas vezes são errados. Enfim, e também tem um amadurecimento do mercado em relação a como navegar e criar experiências. Então, de fato, quando a gente fala o valor do plano, o contexto todo, ele nasce porque existe uma simetria de informação muito grande no setor e gera equilíbrios perversos e peso morto. Desafiador, né? Você sabe que eu tenho dado um exemplo ótimo, é uma analogia que eu tenho dado bastante nas conversas que eu tenho feito, que é do teatro. Então assim, tá todo mundo sentado lá, né, assistindo o teatro, e você vê, pelo amor de Deus, assim, sem refinamentos de payoff, teoria dos jogos aqui, mas um exemplo bem banal. Você tá lá vendo 80% do teatro. E aí, cara, quando você tem um mercado que te incentiva a levantar, que é o caso, como acontece aqui, cada um por si, cada um olha o seu umbigo, o que acontece? Você fala: cara, se eu levantar, eu vou ver 100% do teatro. É isso. Eu levanto. Só que a partir do momento que eu levanto, o de trás, que via 80, passa a ver 20. Maravilhoso. Aí ele fala: bom, vendo 20, eu vou ter que levantar também. O equilíbrio desse negócio é que todo mundo vê o teatro de pé, vendo menos do que veria sentado. Então, essa é a melhor analogia de por que chegamos onde chegamos. Maravilhoso. Né? Acho que, Wagner, daí, pensando na melhor forma de sentar nesse teatro, né, garantindo a beleza do para todo mundo, como garantir o melhor negócio? Eu acredito que vocês têm aqui uma boa jornada entre o que é caro, o que é barato, deve chegar isso para vocês o tempo todo. A relação de valor, ela precisa ser compreendida claramente para entender o que é caro, o que é barato, e qual a maneira mais justa, né, desse custo-benefício quando a gente fala de plano. Então, qual é o melhor negócio? E eu sei que ele é bem individualizado para cada caso. Exatamente mas isso. Podemos ir por aí. Isso, é isso aí. Então, as pessoas costumam confundir que o melhor negócio é o melhor preço. Às vezes mas não no plano de saúde efetivamente. O plano de saúde tem muitas nuances. Então você tem nuances de valores de reembolso, de cobertura, você tem coparticipação, se ele é contributário, ele tem uma série de dados na escolha ali deste processo que vai te endereçar se ele é o melhor negócio para você ou não, a depender do contexto que você está. E é exatamente essa profundidade que a gente tenta trazer no processo ali do cliente de pesquisa. Quando ele levanta a mão, né, que ele tem um gatilho de dor, e normalmente a dor é preço. E é óbvio, o primeiro impulso do cliente é falar: me dá o mais barato. Me dá o mais barato. E às vezes não é o mais barato, que vai atender com excelência aquela empresa. Inclusive dores operacionais, a depender de qual é o seu contexto de contratação. Eu tenho só CLTs, eu tenho PJs, eu tenho pessoas, agora em home office então, né? Tenho pessoas espalhadas no país inteiro, coisas do gênero. Então, o conceito do melhor negócio em saúde, ele é complexo, né? E a gente tenta tirar essa simetria de informação. Então, preço é importante, e todos os outros itens que compõem essa escolha. Então, a nossa missão aqui como empresa educadora é expor todo esse cenário e dado a dado, contexto a contexto, endereçar aquilo que faz sentido para aquela empresa e vai gerar o melhor impacto. E o impacto é o impacto financeiro,
o impacto no seu conjunto de benefícios para a empresa e principalmente do impacto do valor percebido pelo seu time em relação à escolha que o RH e o board da empresa fizeram. Maravilhoso. Então é uma série de impactos holísticos que a gente precisa olhar mesmo, um giro de 360 para olhar preço, dados técnicos, impactos em saúde, rede credenciada, percepção do time. Então, de fato, é um conjunto de coisas que acontece ali para decidir o que é de fato o melhor negócio. E eu somo ainda o que o Wagner falou, a relação entre oportunismo de curto prazo e um programa sustentável. Então, muitas vezes você tem ali uma proposta na mesa que pode fazer sentido no curto prazo, mas que é aquilo que eu falo também diariamente para prospects, clientes, etc. Eu falo, cara, um dos objetivos que eu estou aqui é a gente desenhar alguma coisa que você fique feliz hoje, mas que não me odeie daqui 12 meses. Que é o que acontece na prática de mercado. Você toma uma decisão hoje, daqui 12 meses a decisão não funciona mais. Perfeito. Então, como você consegue tomar uma decisão tendo esse perfil também de tempo, né? De como que a sustentabilidade do programa também depende do papel do corretor. Não, maravilhoso. Bom, chegamos à nossa última pergunta, e aí vocês podem responder e já fazer alguma consideração, falando diretamente para quem está querendo conhecer, para quem já é internamente conectado a vocês, enfim, cliente PIU em potencial ou real. A minha pergunta tem a ver com ser simples, tá? Eu percebo que esse não ter blá blá blá, no final das contas, o que vocês estão querendo dizer assim, é complexo e por conhecer profundamente isso daqui, eu simplifico para você e você não vai, nem que você queira fazer isso, conseguir capturar a profundidade de todo esse sistema complexo com rapidez. Então, no final das contas, vocês estão vendendo uma simplicidade baseada em um profundo conhecimento. Vai daí. Pode tentar me trazer a parte da burocracia, como simplifica, como é que esses processos, enfim, tecnologia, eu acho que é por aí que a gente pode ajudá-los a entender a diferencial de vocês. Olha só, eu vejo, é muito legal, assim, eu vejo simplicidade por alguns aspectos, né? Principalmente quando a gente falou que nós somos uma empresa de fato centrado na pessoa, né? E o que significa? Significa que é entender o que de fato é importante para esta pessoa. Então, é claro que há uma dicotomia entre operadora e cliente, entre o que é diferencial e simplicidade para o cliente, o que ele entende por diferencial e simplicidade, e o que a operadora entende por diferencial e simplicidade. Então, é muito comum, por exemplo, as operadoras virem aqui nos nossos escritórios e falam, nós somos cheios de diferenciais e benefícios, é mais simples e tal. E o cliente olha aqui e fala, mas eu nem uso esse negócio, para mim não é diferencial. Diferencial é atender a minha expectativa e que às vezes há mesmo essa dicotomia entre a expectativa do cliente e aquilo que de fato o mercado quer entregar. O que nós temos, o que a gente faz constantemente aqui é entender exatamente isso. O que é simplicidade do ponto de vista da burocracia, por exemplo? Então, na hora de administrar um plano, usar o plano, o que acontece? Então, eu entrego para a máquina para fazer o que a máquina faz de melhor e deixo um time à disposição para fazer o que um time de pessoas faz de melhor, que é ter esse processo empático e traduzir numa linguagem muito alcançável, sair dessa complexidade do segurez, né, que o setor faz muita questão de manter, até para manter o peso que tem o setor, e a gente traduz isso numa linguagem que a pessoa entenda e consiga usar o plano de saúde com maestria em todo o seu contexto. Perfeito. Baeta. De um tempo para cá voltei bastante à frente comercial e é muito bom porque oxigena demais, né? E exemplo que eu ando dando direto e dou faz anos, que a gente não está aqui para vender nada, a gente está aqui para ensinar a comprar. Maravilhoso. Porque se trazer o cliente para o jogo, assim, óbvio que você é o responsável técnico por aquela recomendação, mas assim, se você sai do campo comercial e fala, bicho, deixa eu te explicar como funciona isso aqui. A gente faz uma interlocução com pessoas altamente capazes de compreender. Basta você compartilhar esse conhecimento. E quando a gente fala de compartilhar esse conhecimento, eu acho que está aí esse lugar da simplicidade. A gente é uma lente. E a gente precisa traduzir isso, né, de alguma maneira. Cara. Então, quando a gente leva esse conhecimento, tem que levar uma coisa palpável. Não dá para você se esconder atrás da complexidade ou atrás dos jargões para justificar o seu valor. Então, eu acho que quando a gente se permite falar, cara, a gente tem conhecimento técnico e nós vamos levar isso ao mercado para empoderar as pessoas a tomarem suas próprias decisões, isso gera uma credibilidade absurda para a gente e no final negócios também. Mas numa outra ótica, né? Num processo que me parece muito mais razoável. E para fazer isso precisa ser simples, precisa ser palpável, precisa ser capaz das pessoas entenderem, né? Não, maravilhoso. Eu acho que todo o caminho, de todos os cenários, de todas as coisas que eu trabalho, é super alinhado com
o eficaz, o ser simples, o ser verdadeiro, o ser transparente, o ser educador, né, está alinhado com os próximos passos de todas as áreas, empresas e indústrias, quando a gente fala de futuros mais positivos e mais saudáveis. E digo mais, a gente pega pelo recorte do que dizem a experiência do cliente, né? Eu costumo falar para o meu time que é uma pirâmide dividida em 3 pedaços ali, né? A base dessa experiência é aquela entrega objetiva, ordinária do serviço que você contratou e que ele precisa funcionar. Então eu costumo também brincar aqui e falar, é como se fosse vender feijão e falar o seguinte, compre feijão e coma feijão, ponto final. A segunda camada dessa experiência de entender ali a relação com o cliente é essa camada das emoções e dos sentimentos, né? Então, o feijãozinho da vovó, então você dá aquela temperada, aquela foto bonita para vender o produto e muito mais. Só que agora a gente está numa virada de novos humanos, de novos consumidores, e que essa nova parcela, né, essa nova camada da experiência, eu tenho traduzido ela como um elemento moral, que é por que eu vou comprar o seu feijão e não o feijão do vizinho, né? Então, quando o Baeta, né, traz esse lugar do arcabouço técnico, do ensinar a comprar, do ser simples, do ser transparente, é um recado que Piauí quer dar, que é como nós somos, o porquê que você tem que comprar da gente, o porquê que a nossa entrega de jornada ela é mais objetiva e mais assertiva, olhando esse contexto de conjuntos que você trouxe, que é de fato a nossa companhia mais eficaz, mais simples, centrada no humano, facilitando essa navegação e empoderando as pessoas da sua própria decisão. Então eu sinto que Piauí, de alguma forma, está começando a olhar essa terceira camada da relação, que é uma relação moral entre todos os agentes do sistema, de forma muito transparente. Em um nível macro, é o fazer o que é certo. É isso, não fazer o que te futuro convém. pertence a isso, né? Não, e pode parecer mega simples, fazer o que é certo, né? Mas assim, e não fazer o que te convém no curto prazo. Então, para romper com o sistema e a nossa forma de solucionar o sistema, o jeito que a gente acredita que vai resolver a gente precisa fazer o que é certo. Fazer o que é certo significa, hoje um corretor, por exemplo, ele tem uma remuneração baseada em 2 frentes, o agenciamento e um recorrente. É como se fosse um finder's fee, você tem angariado o negócio e um recorrente. Quando você trabalha com o finder's fee, o agenciamento alto e o recorrente baixo, qual que é o seu incentivo numa renovação? Eu ir buscar, e o mercado Vender, ele mudar de operadora. Né? Então, aí quando a gente trabalha aqui, numa visão de que a gente preferencia o recorrente, para tirar esse incentivo da cadeia, o mercado nos olha e fala, são ingênuos. E eu digo, não é sobre ingenuidade, é sobre construção de credibilidade no médio e longo prazo. Então essa é a maneira que a gente entende que vai hackear todo esse peso morto que existe no sistema de saúde suplementar. Quem sabe no próximo passo ser remunerado pela permanência, né? E pela qualidade. Já existe operadora nos provocando para nos bonificar pela permanência do cliente no contrato. Esse para mim é um movimento de futuro na indústria. Bom, muito obrigado, Wagner, Baeta. Esse foi mais um episódio aqui do Futuro do RH e nós falamos sobre todos esses desafios no mercado de planos de saúde e nossas possíveis caminhadas para esses futuros mais saudáveis e positivos dentro da indústria. Muito obrigada.